Louvado seja Deus, né? Semana passada nós começamos uma série... Meninos, obrigado, viu? Eu adoro quando os meninos da banda, da tribo estão aqui, porque a gente pode chamar de meninos, né? E eles adoram também, já velhos, já tudo na universidade, mas gostam de ouvir que são meninos. Semana passada nós começamos uma série de mensagem com o tema Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. Eu trouxe para a igreja a reflexão de que são os pequenos hábitos que, de fato, vão mudar a nossa vida. Às vezes a gente faz planos, a gente estabelece metas para a vida, e muitas vezes as pessoas sequer tiram essas metas do papel, sequer elas olham para aquele movimento que elas fizeram de novo. Mas, de fato, os pequenos hábitos que nós desenvolvemos na vida, eles é quem nos faz ser melhores, nos faz ser mais maduros e assim por diante. Então, nós começamos na semana passada falando sobre o hábito da oração. Então eu vou também usar, durante a minha série, a base do livro do Richard Foster, Disciplinas Espirituais. E então, na semana passada, nós começamos a falar sobre a oração. Até a primeira quarta-feira de fevereiro, eu vou estar pregando sobre a oração. Então, eu contei a história, inclusive, na semana passada, da equipe de ciclismo inglesa. Durante anos, eles passaram, inclusive, quase 100 anos sem nenhum título nessa área de ciclismo. Nenhuma empresa de bicicleta queria patrocinar a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, porque eles tinham os piores resultados. Então, eles não queriam, como a gente diz na linguagem popular, né, Jaime? Queimar o filme da empresa dando bicicleta para aquela equipe que era tão ruim. Até que chegou um treinador, e ele começou, então, a desenvolver uma tese de que pequenos hábitos intencionais, de mudanças intencionais. Pequenos hábitos de mudanças intencionais. E durante 5 anos, ele foi implementando pequenas mudanças, pequenos hábitos, fazendo com que aqueles atletas fossem desenvolvendo novas habilidades, sem grandes alvoroços, sem grande... assim, aquele afã de querer a coisa acontecer o mais rápido possível. De forma que, em 5 anos, essa equipe de ciclismo ganhou 6 medalhas olímpicas, ganhou um Tour de France, nas Olimpíadas seguintes, ganhou 90% das medalhas daquelas Olimpíadas. Uau, isso é incrível, né? Eles passaram quase 100 anos, mas porque eles desenvolveram pequenos hábitos de mudanças intencionais, isso trouxe para eles uma grande prova de que é possível sim mudar. E o que isso tem a ver conosco? Tudo, porque se nós também implementarmos pequenos novos hábitos de mudanças intencionais na nossa vida espiritual, nós vamos alcançar resultados incríveis. E as portas do inferno não prevalecerão. Às vezes eu fico pensando, sabe? Puxa, o que ainda falta para mim? Onde eu posso melhorar? E quando eu paro para pensar, então, na minha vida, eu vejo tantas coisas que precisam ser ajustadas. A igreja já sabe, janeiro é um mês muito especial para mim. No dia 8 de janeiro é quando eu completo aniversário de ministério. Então, esse ano já estou no 12º aniversário disso, de ministério pastoral. Isso passa muito rápido, né? Então, é um mês em que a gente para pensar muitos significados da vida. E é hora, então, da gente trazer esses novos, pequenos hábitos que irão mudar a nossa vida espiritual. Ora, se eu leio um capítulo por dia da Bíblia, que tal eu ler um capítulo e mais um versículo do outro? Se eu oro 10 minutos, que tal eu orar 10 minutos e mais 1 minuto? Precisa eu dobrar a meta, entende? São pequenos hábitos que nós precisamos implementar. Por isso que precisamos orar diariamente. Precisamos desenvolver esse hábito, porque ele é uma habilidade da vida cristã. Ele deve ser um hábito da disciplina da vida cristã. A oração ela vai nos conectar com Deus. Assim vamos experimentar a adoração, que é um estilo de oração, porque Deus é santo e só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós temos que praticar a confissão, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele ouve o nosso clamor.
Ele perdoa os nossos pecados. Nós também vamos apresentar a Ele as nossas súplicas, aquilo que está na angústia, angustiando o nosso coração, aquilo que aperta a nossa alma, aquilo que nos tira a paz. Nós temos que apresentar isso ao Senhor, porque só Ele é quem pode, com o seu amor, derramar do seu bálsamo, e nós entendermos o que o salmista diz no Salmo 23, refrigera a minha alma. Mas nós também entendemos que a oração, ela é gratidão. Porque o nosso Deus é gracioso e bondoso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero te convidar a você pensar comigo hoje sobre oração de gratidão. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Esse vai ser o texto base. Mas Colossenses, não precisa nem você abrir, vou só citar o texto. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra nos instrui, Paulo está instruindo que nós devemos que continuar a viver no Senhor, transbordando de gratidão. Uau! Já pensou como é que é isso, hein? Pastor, talvez quando o senhor diga aí, o senhor está completando 44 anos de vida, 12 de ministério, 20 de casado, casamento está bem, ministério está bem, está tudo certo, a vida está seguindo, bons amigos, bons relacionamentos, família bacana, pai e mãe, se relacionando, inclusive meus pais estão aqui conosco hoje. Pastor, é muito fácil. Como é? Assim é fácil o senhor dizer assim, vou transbordar de gratidão, dando graças em todas as circunstâncias. Na verdade, isso é um exercício para virar um hábito. Quarta-feira passada, quando eu fui começar essa série, foi um dia de grandes desafios. Eu comecei um dia, eu tive já em casa, eu e a Cláudia, a gente não tem menino, então, de vez em quando, a gente tem que arrumar alguma coisa para a gente ficar assim, impaciente com o outro, sabe como é que é esse negócio? Então, raramente, nunca não, mas raramente acontece, quarta-feira passada, amanheceu o dia, foi mais agoniado, que a gente tinha um compromisso, 8 horas, a gente acordou um pouco atrasado, e aí ela levantou, e eu peguei um negócio errado, ela se zangou comigo, enfim, saí de perto, daqui a pouco o compromisso também não deu certo, eu falei, mas rapaz, não é possível, vou já começar a pregar sobre oração. É isso, eu não orei. Aí parei, orei, pedi perdão ao Senhor. Puxa vida, vamos seguir a vida, vamos para frente, vai dar tudo certo. O dia hoje vai ser lindo, a série vai ser uma bênção, vamos para frente. Fui fazer visita e o dia pastoral, quando eu saí da última visita, vindo para a igreja, parei na desembargador Leite de Albuquerque com o Tenente Benévolo, não sei, uma rua aqui para trás. Essa rua, ela é o tempo todo indo para o sul do país, né? Mas naquela bendita esquina, ela é faixa dupla. Então eu só olhei para um lado que eu estou habituado a passar nela, não olhei para o outro com a devida atenção, e não via nenhum carro de lá para cá, e aí eu segui, encontrei um Renegade, 2 portas de um Renegade na minha frente, e eu acabei a lateral de um Renegade. Irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Liguei o pisca-alerta do meu carro, saí do carro, fui até o Renegade. Eu olhei para o motorista e disse assim, me perdoe, porque eu não olhei para o lado esquerdo. Você pode encostar seu carro que a gente vai conversar, que vamos acertar tudo. O cara olhou para mim, esse cara é normal? Mas é sério, ele olhou para mim assim de um jeito muito esquisito. Quando a gente parou,
Aí eu disse assim, você está bem? Tem alguém do lado do motorista? Tem. Eu falei, peça perdão. O senhor pode pedir. Fui lá, pedi perdão. Eu falei, gente, graças a Deus, né, que são os bens materiais da gente, que nós tivemos prejuízos. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que nós vamos poder reconstruir tudo que agora foi destruído por um erro meu. Graças a Deus, né? O cara daqui a pouco olhou para mim. Disse, moço, o senhor trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor daquela igreja ali, o fundo da igreja, eu mostrei. Eu sou pastor daquela igreja. Ele falou, está explicado. Quando foi no outro dia, a gente estava lá fazendo um sinistro. Chegamos juntos, basicamente. Vistoria do carro, aquela coisa toda lá no seguro. A pólice, o cara estava preparando muito rápido, atendimento muito bom. E tá lá os 2 atendentes, o pessoal do sinistro, mais 2, eu, meu irmão e ele. Daqui a pouco tudo ficou pronto. Em 15 minutos tudo se resolveu. Lá na seguradora. Gente, estou liberado, estou liberado. Quando eu fui me despedir do cara, o cara disse assim, pastor, lembre-se de mim nas suas orações. Eu falei, meu irmão, é agora. Eu falei, gente, vamos dar uma paradinha no serviço aqui, nós vamos fazer uma oração agora. E todo mundo ficou sem entender nada. Eu falei, gente, dá uma paradinha. Senhor, nós te agradecemos, porque existe o seguro. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui com vida. Nós te agradecemos por essa família, Senhor, que não teve nenhum prejuízo, além do material, nenhuma vida se perdeu. Obrigado, Senhor, por essa família ainda continuar todos vivos, inclusive eu. Obrigado pelo trabalho dos meninos aqui. Obrigado, Senhor. Eu fiz uma oração de gratidão no meio de um caos. Eu só estou dizendo isso, irmão, porque eu prefiro contar minhas histórias que a dos outros. Mas não é para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. É porque é um hábito que nós precisamos desenvolver. É um hábito. Quando você se encontrar no meio do caos, não foque nele. Desenvolva o hábito da gratidão. Para orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem me ajudado. Meus amados, eu sou muito grato a Deus pela igreja, sou grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus pela minha esposa, sou grato a Deus, inclusive essa semana é bodas de Rubi dos meus pais, estão fazendo 45 anos também de casamento. Também sou grato a Deus pela família que Ele me deu, pela família da minha esposa. Eu sou grato a Deus pelos amigos. Eu sou grato a Deus por tantas coisas, meu irmão. Mas sabe, é incrível olhar para trás e saber que percorremos tantos caminhos. Alguns que muitas vezes são sinuosos, outros pedregulhos, outros que a gente nem sabe se de fato o caminho que nós pegamos, vamos chegar onde pensamos que estamos querendo chegar. Será que esse caminho vai nos levar realmente? E por vezes a gente se lança nos caminhos da vida. Ao longo dos anos da minha vida, no meu casamento, no meu ministério, foram muitos desafios, muitos aprendizados, muitas bagagens extras que eu deixei pelo caminho, que eu achei que inclusive que seriam úteis. Sabe? São coisas boas que eu deixei no caminho, propositalmente. Eu prefiro nesse momento, sabe, me desfazer de um peso, ainda que esse peso seja bom, mas que ele está trazendo para mim consequências que vão ser ruins. De tudo que foi vivido em minha vida, e foi bem vivido, hoje temos alegria de celebrar, de agradecer, porque sabemos que grandes coisas, fale comigo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Talvez você tenha dito esse versículo porque você o conhece. Mas será que de fato você tem grandes coisas fez o Senhor por você? Que grandes coisas são essas? A verdade, irmãos, é que a vida, na maior parte dela, nem sempre vai nos proporcionar grandes coisas. Mas quando você vê o mundo pela lente da gratidão, tudo muda. Porque você vai viver pela dependência da ação do Espírito Santo. Não é mais o eu consigo, eu faço, eu me garanto, mas é o Senhor quem faz. Eu sou apenas, como dizia a velha canção, meu barco é pequeno, tão grande é o mar.
Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Quando nós temos consciência de que nós somos apenas esse barquinho, nós somos apenas passageiro, porque Ele é o piloto, é Ele quem cuida, irmãos, nós vamos gerar gratidão em nossos corações. E aí sim nós vamos encontrar as duas setas da gratidão. Eu já falei sobre isso, inclusive, aqui na igreja. É a seta vertical e a seta horizontal. Porque a gratidão, ela não é um sentimento, ela é uma ação prática. Por isso que a gente olha para o céu no sentido vertical. A gente olha com imensa gratidão pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus. Também nós olhamos para as setas horizontais. Quando nós agradecemos as pessoas, as situações e tudo quanto nós temos alcançado aqui nessa vida. De coisas simples às coisas mais difíceis. Eu quero que você aprenda hoje 3 coisas comigo. Primeiro, que a gratidão ela precisa ser cultivada. É isso, cultivada. A gente cultiva aquilo que a gente planta, a gente vai lá, rega, a gente cuida, limpa, a gente cultiva isso. Parece um conceito simples, mas ser grato, irmão, é muito mais do que saber dizer obrigado. É olhar para o céu, é se sentir realmente feliz por ter a oportunidade de contemplar a beleza de cada dia. Tem gente que tem dificuldade com isso. Não olha, não consegue ver. Uma velha piada, o vizinho diz, bom dia sol, bom dia vida, bom dia para quem, rapaz? Mas cada um escolhe viver a vida como quer. Eu quero que você aprenda a cultivar a gratidão. É aprender com os seus erros. É reconhecer a importância de cada fase da vida. É não se prender ao passado. É reconhecer que cada passo, cada erro, cada tropeço, cada queda faz parte de um aprendizado maior que Deus tem para nós. Será que você também é grato por isso? Ou será que o nosso sentimento de gratidão só é com as coisas boas, ou só são com as coisas boas? A vida é uma combinação, irmãos, de alegria, de tristeza, sorriso, de choro. Afinal de contas, você lembra o que Eclesiastes nos ensina lá no capítulo 3? É tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. Há tempo para tudo. Tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de matar, mas há tempo de curar. Há tempo de destruir, mas também tempo de construir. Há tempo de chorar, é tempo de sorrir. É tempo de lamentar, mas também tem tempo de se alegrar. O fato, meu amado, é que nós temos que aprender a cultivar a gratidão em qualquer uma dessas situações, sabe? As circunstâncias, elas não podem ditar nossas emoções. Pois quando eu deixo na responsabilidade das circunstâncias, irmãos, eu lamento, mas eu quero te dizer que você vai ter grandes prejuízos emocionais. Porque o próprio nome já está dizendo, são circunstâncias. Tem dia que é bom, tem dia que não vai ser bom. Tem dia que você tenta bater o carro e não consegue. Tem dia que você sai de casa super atento e bate o bendito carro. Acabou meu dia, não vou mais pregar, não quero mais saber da igreja, que Deus não me ama. Quando nós colocamos, irmãos, o cultivar da gratidão nas circunstâncias, nós vamos ter problema. Por isso que nós devemos desenvolver isso como um hábito. E quando nós não agradecemos? Porque quase sempre a gente fala que gratidão é uma coisa que deveria acontecer quase que no automático. Mas você sabia que há pessoas que têm dificuldade em ser gratas? Quando Jesus conta a história a parábola... Atrapalhou tudo agora. Quando Jesus conta a história dos leprosos... Brincadeira. Quando Jesus conta a história dos leprosos, irmãos, só um volta. Tem gente que tem dificuldade. Por essa história, nós entendemos que há muito mais pessoas com dificuldades para desenvolver a sua gratidão do que aquele que desenvolve a habilidade de agradecer.
Mas em Romanos, Paulo ele traz à luz da palavra do Senhor uma razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade para ser grato. Romanos capítulo 1, de 18 a 21, Paulo descreve o caráter do pecado humano e ele diz: porque embora conhecessem a Deus, nem o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Isso soa, irmão, um tanto quanto desapontador, assustador. Porque Paulo está dizendo que o pecado nos atrapalha de olhar aquilo que Deus tem feito por nós. O pecado enche o nosso coração de orgulho, para muitas vezes nós acharmos que nós somos merecedores. Ah, eu mereço. Yes, eu mereço. É porque eu consigo, porque eu posso. Vai, irmão, vai sozinho nessa, para você ver uma coisa. Teu coração vai encher de orgulho. E o pecado vai impedir você de dar glórias ao nosso Deus, de glorificar e de agradecer ao Senhor. Mas pastor, isso é tão importante assim? Sim, meu irmão, é importante. Na verdade, nunca somos tão gratos quanto deveríamos. Essa é bem a verdade. Ainda quando voltamos para agradecer, por vezes esquecemos até de algumas coisas. Ou achamos que não precisamos agradecer porque é mérito pessoal. Ou porque não foi um grande feito. Todos nós, irmãos, colecionamos desapontamentos na vida. Quem nunca, né? Quem nunca teve um desapontamento? Quem nunca passou por um sentimento de derrota? Afinal de contas, nem todas as escolhas que nós fazemos, de fato, agradam o coração de Deus ou está alinhado com a vontade do Senhor. Nem sempre. Elas vão ao encontro da vontade de Deus. No entanto, eu devo perseverar na oração de gratidão. Com atitude. Com atitude. Por quê? Porque sempre haverá, irmãos, aprendizado. Sempre haverá novas oportunidades que irão nos levar à maturidade espiritual. Mas o pecado está aí, para nos cegar. Lembra da antiga canção que dizia: ó, tão cego eu andei, quão perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. O pecado, ele nos impede de termos uma atitude de gratidão. Que tal você mudar essa história hoje, querido? Confesse. Afinal de contas, o confessar é uma das habilidades da oração, ou uma das características, como você queira chamar. Ofereça um sacrifício de gratidão ao Senhor. É o que o Salmo 50 nos mostra, é o que o Salmo 69 nos mostra. É o que o próprio texto: deem graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Se alegrem sempre no Senhor. Mas persevere na oração. Vigiem com ações de graça. E por último, meu irmão, a gratidão é um ato constante. É um ato constante. William Penn, ele diz que o segredo da felicidade é contar suas bênçãos enquanto outros somam os seus problemas. E isso me faz lembrar uma outra antiga canção. Quantas bênçãos, quantas são, advindas da divina mão, uma a uma. O quanto Deus já fez. A gente percebe que a igreja Viveiro está um pouco assim dividida. Tem uns irmãos que sabem os hinos e ficam felizes quando a gente cita. Dizem, oh, rapaz. Mas tem outros que ficam olhando assim para o lado para ouvir o que é que os irmãos vão dizer, né? Que não conhece a canção. A gratidão é um ato constante. Por isso que nós temos que contar as bênçãos que Deus dá para nós. Há quem queira contar os problemas. Há quem queira anotar cada um. Há quem queira contabilizar, focar neles. Mas o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse cara vai sair do vale, esse cara vai passar, mas ele não vai passar olhando para as dificuldades, porque ele sabe que Deus está levando ele aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele sabe que vai ter a sua vida refrigerada pelo Senhor.
Ele não fica ali lamentando, porque é o problema, porque de novo, mais uma vez, como é que pode? Uma semana para o meu aniversário, eu bato o carro, um prejuízo tão alto. Ô, irmão, graças a Deus pelo cartão de crédito. Não é verdade, irmão? Meus amados, continue a viver no Senhor, transbordando de gratidão. Esse transbordar, irmãos, tem a ver com os pequenos hábitos intencionais de mudanças significativas que o crente precisa desenvolver. Através de atos, palavras e ações. Vivermos como pessoas gratas é a vontade do Senhor para a nossa vida. Foi isso que ele ensina na história dos leprosos. Portanto, eu desejo que você, nesse ano, desenvolva esse pequeno hábito na sua vida. Que a sua caminhada seja suave e pareça que você está andando, ainda que, que você esteja andando assim numa areia movediça, pareça que você esteja andando assim numa areia da praia no final de tarde com a maré baixa. Não, irmão, ninguém é doido, não. Isso é um hábito de saber que Deus está cuidando de nós. Considere adicionar 4 hábitos de gratidão na sua vida. Eu vou dar aqui algumas dicas rápidas. O pessoal da equipe de louvor já pode subir. Primeiro, tenha um pensamento de gratidão. Ou seja, cultive o hábito de pensar as gratidões, mesmo quando as coisas estiverem indo bem ou indo mal. Desenvolva o hábito de pensar a gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. E vai conversando com Deus. Escreva seus motivos de gratidão. Escreva. Eu trouxe o meu potinho aqui da gratidão, das bênçãos. Lá em casa a gente não escreve o dia mau, a gente escreve o dia bom. A gente celebra o que Deus tem feito de bom. E não é possível que Deus não tenha feito uma coisa de boa na tua vida hoje. Não é possível. Não é possível que você não reconheça isso diante dele. Não é possível. Irmão, um vidro de palmito, um vidro de azeitona, não sei. Uma lata, irmão. Lembra que o pastor Marcos desafiou a igreja a fazer o pote da gratidão? De lá para cá a gente tem feito. A gente agradece ao Senhor. Isso virou hábito. Escreva. Pelo menos 2 motivos de gratidão por dia. Escreva quais são eles. Use esse pote, coloque dentro. Se você não quiser tirar só lá no final do ano, porque vai ter muito. Eu até brinquei com o pastor lá no dia, eu exagerei, claro. Ele disse assim, pastor, acho que lá no final do ano eu vou ter que ter um garrafão de 20 litros aquele de água. E os papéis vão estar assim já transbordando. Ele disse amém, amém. Irmão, tira no final de semana, tira no final do mês. Senhor, vamos te agradecer por tantas bênçãos esse mês. Tantas coisas boas que aconteceram. E quando a gente escreve, irmão, é um exercício cerebral bonito de se fazer. Porque você vai gerando memória. Eu também tive essa ideia aqui. Essa aqui eu não preciso fazer, porque eu já tenho o hábito de agradecer. Mas, se você não tem, eu tive essa ideia aqui para você. Coloque um alarme no seu celular para você agradecer. Olha só. A ideia é o seguinte. Se você botar um alarme para na hora que você acorda, muda o nome do alarme. Não é assim, acordar. Bote assim, gratidão. Aí você já amanhece o dia. Senhor, obrigado pela noite, de bênção, de paz. Consagro a Ti o meu dia. E quando for 9 horas da manhã de novo, já ora, já para orar. O que foi que aconteceu? Que coisas boas eu tenho para agradecer? Ou das coisas ruins que aconteceram, o que eu posso agradecer ao Senhor por tudo isso? Bota alarme, irmão. Agradece. Aí você para, agradece ao Senhor pelo último tempo, Você para ali, agradece o que aconteceu nesse intervalo de tempo que Deus colocou para a sua vida. E o outro, esse talvez seja o mais difícil para muitas pessoas. Eu acho que já tem um alarme tocando. Alguém já vai agradecer.
Olha, o último é o mais difícil. A minha sugestão é que você compartilhe com alguém um motivo seu de gratidão. Nem todo mundo tem a desenvoltura de conversar com outra pessoa. Mas você pode fazer isso com seu cônjuge, com seu irmão, com seu parente, com um amigo, com alguém conhecido. Mas você pode fazer isso talvez lá no consultório médico, na barbearia. Senta, começa a conversar. Pergunta. Cara, você é grato pelo quê? Hoje? Oi? Pois é, porque eu sou grato a Deus por isso, por isso, por isso. A pessoa vai olhar para você e dizer, nossa, essa pessoa deve ser no mínimo grata ao Senhor. Mas compartilhar, irmãos, a gratidão desperta no outro o interesse de saber quem é esse Deus que favorece a ele, a você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus. E não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Ele, ao seu Filho Jesus, vivam neste mundo. Deem graças ao Senhor. Cultivem o hábito da gratidão. Mesmo quando você não entender todos os detalhes daquilo que está te atingindo, do que está acontecendo, dê graças ao Senhor, porque Deus está no controle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o dia seja mau, ainda que o dia seja bom, agradeça ao Senhor.